Olá, na aula de hoje nós vamos falar das relações trigonométricas no triângulo qualquer. Lei dos senos e cossenos. Mas antes eu preciso falar rapidamente das relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é seno, cosseno, tangente, quando nós temos um ângulo reto. Aqui eu tenho apresentado as fórmulas: seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Também apresento aqui uma tabela com os ângulos notáveis. Essas informações, elas foram trabalhadas na aula anterior e aqui nós vamos dar continuidade. Então, caso você tenha dúvida, volte um vídeo para poder acompanhar melhor a aula. Bom, falando agora de um triângulo qualquer, o que eu estou chamando de triângulo qualquer é um triângulo que não é retângulo. Ele pode ser obtusângulo, em que um ângulo é maior que 90 graus, consequentemente os outros dois são ângulos agudos, que são ângulos menores que 90, ou teremos ainda a possibilidade de um triângulo com 3 ângulos agudos, que é esse representado aqui. Esses triângulos, eles vão obedecer também relações trigonométricas. A primeira que eu vou apresentar, ela chama lei dos senos. Então, dado um triângulo qualquer, eu vou conseguir relacionar cada lado ao seu ângulo. Então, a primeira que eu vou chamar atenção é o lado A, ângulo A. O lado A dividido pelo seno do ângulo A vai ser igual ao lado B, dividido pelo seno do ângulo B. Da mesma forma, o lado C, dividido pelo seno do ângulo C. Essa igualdade, para finalizar, tudo igual a 2R's. Essa sentença matemática é uma fórmula conhecida como lei dos senos. Tudo bem? Usaremos ela para a resolução de triângulo que não seja triângulo retângulo. Agora, lei dos cossenos. Dado então triângulos que não são retângulos, eu tenho aqui primeiro representado um triângulo obtusângulo e do lado um triângulo acutângulo, eu vou destacar ângulo e lado A. E a relação da lei dos cossenos vai dizer o seguinte, que o quadrado do lado A, que eu coloquei em destaque, vai ser igual a B quadrado mais C quadrado, que são os outros dois lados, menos 2 vezes BC, vezes o cosseno do ângulo A. Então, na lei dos cossenos, o lado que está em destaque, que está relacionado com o ângulo, vai ser o cosseno desse ângulo que você vai trabalhar. Essa é a sentença, essa é a fórmula que você tem que guardar. No entanto, eu fiz ela aqui destacando o lado A, mas ela também funciona da mesma forma para os outros. Então, vamos ver destacando o lado B. E o ângulo B vai ficar B quadrado é igual a quadrado mais C quadrado. Eu sempre pego os outros dois aqui. Menos 2 vezes AC vezes cosseno, só que agora é cosseno de B, porque o lado que está em destaque é o lado B. E por fim, o mesmo raciocínio para o C. C quadrado vai ser A quadrado mais B quadrado, menos 2AB, vezes o cosseno do ângulo C. Essas sentenças são a sentença matemática que define a lei dos cossenos. Então, dependendo do ângulo e do lado que eu pego como referência, eu vou começar com aquele lado a minha sentença matemática. Eu posso dizer que elas são 3, porém elas são todas muito parecidas. O que muda é o ângulo que você pega de referência, que é o ângulo que vai entrar aqui no cosseno. Vamos ver como que fica em exercício. Aqui eu tenho uma atividade vestibular da Unicamp. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água e o ângulo formado pelas direções da caixa d'água bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Então, aqui, na figura,
Tudo que foi descrito está representado. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, a distância da casa à caixa d'água é 80 metros e a distância da caixa d'água à bomba é 50 metros. Pretende-se bombear água do mesmo ponto de captação até a casa. Quantos metros de inclinamento são necessários? Então, quer saber qual é essa distância da bomba até a casa, o valor X. Observe que nessa situação, eu quero saber um lado, eu tenho os outros dois e eu tenho um ângulo. Então, eu tenho 3 lados e um ângulo. Eu tenho 2 lados, o lado que eu quero saber e o ângulo. É uma situação em que eu posso usar lei dos cossenos. Então, vamos colocar aqui a sentença. Eu vou usar o lado X aqui como sendo A. Portanto, 60 vai ser cosseno de A, certo? Vai ficar A quadrado, B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A. No lugar do A quadrado é X quadrado, o B é 80 e o C é o 50. X quadrado é 80 quadrado mais 50 quadrado, menos 2 vezes BC, 80 vezes 50, vezes o cosseno do ângulo A, que é o lado oposto ao ângulo de 60, tudo bem? Que é o X aqui, esses dois que estão como referência. Bom, para resolver esse exercício, eu preciso saber o cosseno de 60. E como eu falei no vídeo anterior, ele é um ângulo notável, eu tenho que saber decor a tabela. Vou colocar a tabela aqui do lado, mas a gente precisa decorar. Então, essa é aquela tabela dos ângulos notáveis. Eu posso consultar que cosseno de 60 é meio. E agora eu só vou substituir. X quadrado, 80 ao quadrado, 6.400. 50 ao quadrado, 2.500. 2 vezes 80 vezes 50, 8.000. E o cosseno de 60, que a gente já destacou aqui, é meio. Então, vai ficar x quadrado 6.400 mais 2.500, 8.900. E aqui, 8.000 vezes meio, 8 vezes meio é a mesma coisa que dividir por 2, 4.000. Então, eu tenho que x quadrado é 8.900 menos 4.000. Isso dá 4.900, tirando a raiz, x é 70 metros. E assim a gente encontra que a distância da bomba até a casa é 70 metros. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo, agora usando lei dos senos. Aqui também uma atividade, né, de vestibular do Enem. Para se calcular a distância entre duas árvores representada pelos pontos A e B, então o que ele quer saber é essa distância. Situados em margem oposta de um rio, foi escolhido um ponto C, arbitrário na margem onde se localiza a árvore A. As medidas foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. AC é 70 metros, BAC, que é o ângulo A, é 62 graus. ACB, que é o ângulo C, é 74 graus. Sendo cosseno de 28, seno de 74, seno de 44, valores fornecidos, podemos afirmar que a distância entre as árvores, então quer saber o valor que está a distância entre as árvores. Observe que quando aparece seno e cosseno de ângulos que não são notáveis, o próprio enunciado fornece os valores para nós. Tudo bem? Então, agora vamos começar a resolução. Eu tenho aqui 70 e eu quero descobrir x, que é a distância entre as árvores. Mas antes, eu vou saber quanto eu tenho no outro ângulo, porque eu tenho dois ângulos no triângulo, 62 mais 74, 126. O meu outro ângulo é quanto falta para 180. Então, 180, eu tiro 126, eu tenho aqui em B um ângulo de 44 graus. Então, agora eu tenho três ângulos, eu tenho a medida 70 e a medida de um lado X que eu quero saber. Eu posso relacionar lados com o ângulo oposto. Aqui eu vou usar o ângulo oposto B, que está
oposto ao lado 70, e o C, que está oposto ao X. Então, vai ficar assim. B dividido por seno B é igual a C sobre seno C, que é a lei dos senos. Lembra que quando eu passei, você tem A seno A, B seno B, C seno C, mas você usa 2 a 2. Então, a gente está usando lado B e C. Substituindo, o lado B é 70, seno de B é seno de 44 graus, que é o valor do ângulo B. O lado C é x, que é a distância entre as árvores que nós estamos calculando. E o seno de C, o C, que está oposto aqui a x, é o ângulo de 74 graus, então, seno de 74 graus. Seno de 44 e de 74 graus foram fornecidos no enunciado, então basta substituir. Vai ficar da seguinte forma: 70 sobre seno de 44 é 0,70. X sobre seno de 74 é 0,96. E agora ficou bastante simples. X vai ser 70 sobre 0,70. O 0,96 que está dividindo vai passar multiplicando. 70 dividido por 0,70 é 100. 100 vezes 0,96, 96 metros. No caso, então, letrinha D como resposta. Finalizamos a aula. Nosso objetivo era apresentar a lei dos senos e cossenos para a resolução de problemas de trigonometria de um triângulo qualquer e algumas atividades de vestibular. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima.